Olha, o tornado é o fenômeno meteorológico mais severo na natureza. Por quê? Porque a velocidade do vento no tornado pode chegar a 500 km por hora. Então, é assim, é uma velocidade suficiente para não só casas, mas tudo que ele, aonde passar um tornado, né, ele limpa tudo, né, mas ele destrói por completo, não tem nada que suporte uma velocidade de 500 km por hora. Para você ter uma ideia, os prédios aqui no Brasil, todo tipo de construção, é calculado por velocidades em torno de 120 km por hora, né? Velocidade máxima que se calcula aí para uma ponte ou para um prédio, de uma forma geral. Então o tornado é o fenômeno mais violento. E como que se forma o tornado? O tornado é aquele funil, ele nasce de uma nuvem que nós chamamos de cumulonimbus, ele nasce um funil e toca o solo. Normalmente essa nuvem cumulonimbus nós chamamos de uma supercélula. É uma célula, assim, uma nuvem que tem a base entre 800 e 1.200 metros e o topo dela pode chegar a 15 km de altitude. Esse tipo de nuvem, às vezes vários aglomerados de nuvem que se formam, né, eles ganham essa intensidade porque quando você tem ar quente soprando de determinada região em baixos níveis e ar frio em altos níveis. Então esse choque entre o ar quente e o ar frio, ele acaba formando essas nuvens e dando esse redemoinho, facilitando para que ocorra o tornado. Nos Estados Unidos é muito comum na região central dos Estados Unidos, porque você tem o ar frio vindo da região do polo, entrando ali pelo noroeste, norte dos Estados Unidos, e o ar quente vindo da região do Golfo do México. Aqui no Brasil nós temos o ar frio vindo do sul do Brasil, quando vem massas de ar polar vinda desde do polo, passando pela Argentina, pelo sul do Brasil, e a descida do ar quente vindo da Amazônia pode se formar tornados. Nós temos assim casos de tornados ou ocorrência de tornados, às vezes vários assim durante uma área muito grande, né? Então não é simplesmente formou um tornado, às vezes você tem várias supercélulas, que nós chamamos de linha de estabilidade, então ao longo daquela linha de estabilidade vão se organizando vários tornados. Ele é um fenômeno muito difícil de se prever, porque o tempo de vida da nuvem cumulonimbus é no máximo 40 minutos, então entre ela se formar e está causando chuvas, estão ocorrendo raios e ocorrência de tornado, 40 minutos. Nós sabemos a região que tem um potencial para a formação. Então nós podemos já dizer, olha, amanhã vai ter uma região tal que tem um alto potencial para a formação. Agora, a gente vê muito até nos filmes, né, nos Estados Unidos tem os caçadores de tornado, que eles ficam alertando aos meios de comunicação, até com imagem, tudo, e falando, o tornado está no local tal, ele está avançando na direção X, porque a vida de um tornado também é de coisa de poucos minutos. Um tornado ele dura 3, 4, 5 minutos no máximo. Então ele pega uma área muito pequena, uma área de metros, às vezes 10, 20, 100, 200 metros, o rastro deixado por um tornado, e o tempo de vida dele é muito curto. Então pode se formar vários tornados, né? É muito importante estar monitorando o tempo todo, porque às vezes entre eles se passa um tornado e logo em seguida se forma outro tornado. Então são radares que nós chamamos de radar Doppler, é um radar de banda X, que ele pega aí no máximo um raio de 60 km em volta, ele fica monitorando e você consegue identificar onde está o tornado, qual é a intensidade dos ventos, né? E fazer até a classificação, dentro da classificação Fujita, né, que vai de 1 a 5, né, qual é essa intensidade desse tornado. E dá o alerta para onde que ele está se deslocando. Mas o tornado, assim, como ele depende muito do processo da formação da nuvem, ele também depende da área onde que ele está passando, então ele não tem, assim, às vezes um deslocamento, vamos dizer, ele está indo para Nordeste e vai direto. Às vezes ele vai quase que em zigue-zague, né, então ele vai se deslocando. Aqui no Brasil, gente, no passado nós analisávamos algumas imagens de satélites ambientais e a gente falava, olha, tudo indica que parece que aconteceu um tornado lá em Santa Catarina, no Paraná, tem um rastro lá de quedas de árvore, parece que é indício de tornados. Mas hoje em dia
nós não sabemos se dado o aumento do número de celulares, a facilidade de gravar e também o aumento da população, ou com o aquecimento global, que segundo os cientistas seria esse o fator principal, o número de tornados que acontece todos os anos no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina é muito alto. Mas nós temos casos de tornados em quase todos os estados do Brasil, inclusive aqui em Minas Gerais. Nós temos já filmes de tornados que aconteceram, que aconteceu em 2010, ficou famoso lá em Uberlândia. Teve tornados também que aconteceu no sul de Minas, em Andradas. Agora tem um problema, assim, um erro gravíssimo que nós falamos. A gente, quando tem uma chuva muito forte em determinados locais, uma chuva com volume muito alto em regiões montanhosas, nós falamos que caiu uma tromba d'água. Ocorreu uma tromba d'água em tal lugar, foi essa tromba d'água que causou essa elevação do nível do rio, alagou tudo. Olha, a tromba d'água, cientificamente, é um tornado que se forma no mar. Eu mesmo tenho fotos de tornados que se formaram na praia de São Conrado, lá no Rio de Janeiro, é uma tromba d'água. Então, vários tornados se formam muito próximo aí do oceano, são trombas d'água. Então, tromba d'água é um tornado que se forma no mar. Em Minas Gerais não existe tromba d'água, porque nós não temos mar, então não tem jeito de ter tromba d'água.